Esse vídeo é relativo ao capítulo 3 do seu material em PDF disponível lá no repositório de HTML. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de desenvolvimento web, onde a gente vai aprender HTML e CSS. Nas últimas aulas, a gente falou sobre história da informática, história da internet como um todo, como funciona a internet, como funciona o mecanismo de transmissão de dados entre cliente e servidor. Nós falamos sobre hospedagem, sobre domínio e agora, efetivamente, nós vamos falar sobre como funciona a HTML e as CSS. Parece estranha essa frase do jeito que eu tô falando, não é? Vamos para a tela e eu vou te explicar mais sobre isso. E o recado de hoje é trazido para você pela Hostnet, que traz soluções digitais para o seu negócio. E uma dessas soluções digitais que a Hostnet já oferece há muito tempo é a hospedagem de sites e o registro de domínios. E se você não sabe ainda o que é hospedagem, o que é domínio, vai acompanhando esse curso que, se já não saiu, tá prestes a sair um vídeo que explica a diferença entre eles. A Hostnet oferece o registro de domínio. Você pode comprar domínio de todas as terminações .com, .com.br, .net. E você também pode escolher domínios com terminações bem recentes, como .top, .click, .live, .cloud e muitas outras. Esses registros têm uma taxa anual, mas necessita de uma hospedagem. Mas a Hostnet também oferece hospedagens com servidores ultramodernos localizados no Brasil. Esses servidores têm serviços de backup constante, personalização do ambiente com um painel de controle exclusivo da Hostnet e, o melhor de tudo, um suporte nota 10, que vai resolver seus problemas na hora que eles acontecerem. E se a tua empresa de hospedagem promete que nenhum problema vai acontecer, provavelmente ela está mentindo para você. A internet é muito grande, problemas podem e vão acontecer, mas a equipe da Hostnet vai estar pronta para resolver todos eles assim, num estalar de dedos. Então, se você está procurando um local para registrar o seu domínio e hospedar o seu site, a escolha correta é a Hostnet. Fica com isso na cabeça. Anota isso no seu caderno. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar deles. Você pode estar achando estranho, mas a frase é exatamente essa. Como funcionam a HTML e as CSS. É claro que você pode falar o HTML ou o CSS sem problema nenhum. Você só não pode achar estranho quando uma pessoa fala a HTML e as CSS. HTML geralmente tecnicamente é representada em feminino, porque é a linguagem HTML, e CSS é referenciado no feminino plural, porque são as folhas de estilo. Certo? Então, basicamente, você tem que... A primeira dúvida que as pessoas têm é: como que eu falo? Você pode falar do jeito que você quiser. O HTML, vou estudar o HTML, vou estudar o CSS, sem problema. Mas só não vai achar estranho quando as pessoas falarem a HTML e as CSS. Uma outra dúvida que muita gente tem e que eu já vou acabar com ela aqui. Tem muita gente que diz o seguinte, fala essa frase aí, eu programo em HTML e CSS. Bem, olha só, você não pode tecnicamente dizer que você programa em HTML e em CSS, tá? Essas duas tecnologias não são efetivamente linguagens de programação. JavaScript é linguagem de programação, PHP é linguagem de programação, Python é linguagem de programação, Ruby, Kotlin, Swift, C, C#, todas essas são linguagens de programação. HTML e CSS não são linguagens de programação. A própria sigla vai dizer isso. Mas você vai falar, pô, Guanabara, então como é que eu falo? Se eu não posso falar que eu programo em HTML, como é que eu digo? Basicamente, você vai dizer que no lugar de programa, que você desenvolve em HTML. Você faz coisas em HTML. Você cria sites com HTML. Você não programa em HTML, você não programa em CSS. HTML é uma linguagem, ela só não é uma linguagem de programação. CSS é uma linguagem, ela só não é uma linguagem de programação. Se elas não são linguagens de programação, você não pode dizer que programa. Combinado? Então fala que você desenvolve, fala que você cria sites em HTML, cria sites com HTML, com CSS. Mas vamos ver as siglas, para você poder entender a coisa do feminino e a coisa de que elas não são linguagens de programação. A sigla HTML significa Hypertext Markup Language. Acho que eu já até falei em algumas aulas anteriores. Hypertext é hipertexto. É aquilo que eu falei lá na aula de história. Hipertexto é quando você tem um texto e uma área que você pode clicar e ele vai para outro texto.
tá? Mas também pode ser clicado em imagens, enfim. Hipertexto é isso, você clica numa área e é desviada para outra. Markup é de marcas. A linguagem HTML, ela é fundamentada em marcas. Ela não é uma linguagem que tem estruturas que a linguagem de programação tem. Variável, condição, repetição, vetores, nada, objeto, acesso a banco de dados. HTML não tem nada disso. Por isso ela não é uma linguagem de programação. Ela é uma linguagem de marcação. A própria sigla significa o que ela é. HTML é linguagem de marcação para hipertexto. Pronto, ou linguagem de marcação hipertexto. Ele não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação. CSS, as CSS, são as Cascading Style Sheets. Sheets são folhas, né? Folhas de estilo em cascata. Por que folhas de estilo em cascata? Porque uma vai modificando a característica padrão da outra, tá? Por isso que ele é em cascata. Depois você vai entender um pouquinho melhor. Os seletores, eles vão mudando, né? Eles têm umas características que já são herdadas, mas ele vai em cascata acrescentando novas características. Então, HTML, linguagem de marcação hipertexto. CSS, folhas de estilo em cascata. Então, é a HTML, a linguagem de marcação hipertexto, as CSS, as folhas de estilo em cascata. Basicamente, são essas duas tecnologias. Tá, Guanabara, e para que elas servem? Onde eu vejo as coisas funcionando? Vou te dar uma prática muito legal a partir de agora. Vai acessar o site que você quiser. Eu vou acessar aqui o Globo Esporte. Um site que você acessa todo dia. Não estou fazendo propaganda de ninguém. Botei Globo Esporte porque geralmente em sala de aula, quando fala acessa um site que você acessa todo dia, a galera vai logo pro Globo Esporte. Basicamente, HTML, ela é... Isso, cara, eu preciso muito que você anote isso que eu vou falar agora, tá? Bota no seu caderno. A linguagem HTML, ela é uma linguagem focada em conteúdo. Então você está vendo aí na tela, ó, qual duelo entre São Paulo e Palmeiras você quer ver no Sport TV essa quinta-feira? Isso é um conteúdo. Tem um parágrafo embaixo, jogos de volta para as semifinais, isso é conteúdo. Aquela fotinha que está lá, Sport TV com uma interrogação, isso é conteúdo. Então HTML, ele é focado em conteúdo. Conteúdo pode ser texto, pode ser imagem, pode ser vídeo, pode ser tabela, enfim, o que for, tabelinha, né, de time, sei lá, quem tá ganhando, quem tá em primeiro, listas, tudo isso é HTML. Tudo que for focado em conteúdo é HTML. Quando você tá num site lendo uma matéria, essa matéria é feita em HTML. Só que não adianta eu botar um monte de conteúdo se o site está feio. As pessoas normalmente não visitam sites que não têm atrativos visuais. Aí os atrativos visuais são CSS, são dados pelas CSS. CSS é foco em design. Então tudo que você está vendo aí, corzinha, a posição da imagem, o tamanho da imagem, um texto escrito por cima da imagem, tudo isso que você está vendo aí na tela foi dado, foi promovido, foi proporcionado pela linguagem CSS, né? Pela tecnologia CSS. Cores, sombras, tamanhos, posicionamento, tudo isso é feito em CSS. Beleza? Então essas duas, ó, sempre que eu vou montar um site, eu tenho que ter um conteúdo, não adianta ter um site bonito se eu não tenho conteúdo, e não adianta ter um conteúdo se ele não está bonitinho, se ele não está visualmente bem distribuído na tela. E existe uma terceira tecnologia, que é feita num curso separado, mas que a gente sempre recomenda que você faça esse princípio antes e depois parta para esse outro curso, que é a linguagem JavaScript. Tá, Guanabara, mas me mostra aí onde se encaixa o JavaScript. Não tem mais nada para se encaixar, né? O conteúdo já está aqui, o design já está aqui, o JavaScript entra onde? Vai no site do Globo Esporte, pega o mouse e mexe em cima dessas 3 linhazinhas dali, que é o que a gente chama de menu hamburguinho. Automaticamente vai aparecer um menu, você vai poder escolher os esportes, vai poder escolher as notícias e tudo mais. Isso tudo é interatividade. E aí entra uma outra linguagem, essa sim, linguagem de programação, que trabalha as interações, o JavaScript, que a gente representa como JS. Então, basicamente, essa trinca é a que vai fazer você desenvolver sites. Não adianta só aprender HTML, não adianta só aprender CSS, não adianta só aprender JavaScript. Você tem que aprender as três em conjunto para você poder construir bons sites. JavaScript, eu posso criar, sei lá, menus interativos, animações, pop-ups, né? Aquele que quando você passa o mouse, ele já abre um negócio. Você está indo embora agora, né? Clica aqui e assine nossas notícias. Isso tudo é JavaScript. Validações, quando você está num site, digita um nome de usuário, ele diz, ó, esse nome é inválido. Isso tudo foi feito provavelmente por JavaScript também. Deu para entender? Então esse meio ambiente, esse conjunto de 3 linguagens, eles são muito importantes. Esse conjunto ele é
primordial para você aprender a construção de site. E eu vou te dar uma dica bem legal. Eu sei que no próximo vídeo é que a gente vai fazer instalações e tudo mais, mas eu vou te mostrar o seguinte. Se você não tem o Google Chrome e você não sabe usar, sem problema. Assiste o próximo vídeo e depois você volta aqui. Mas eu vou te mostrar uma coisa bem legal. É um pluginzinho que a gente utiliza que eu vou te mostrar a diferença entre HTML, CSS e JavaScript de uma maneira bem simples. Vem comigo. Então, eu tô aqui no ambiente do Windows e vou abrir meu navegador. Vou abrir aqui o Google Chrome. Tem que ser o Google Chrome, tá? Aqui no Google Chrome, você vai colocar assim, Chrome Web Store, tá? Você vai instalar extensões do Chrome. Então, você vai procurar Chrome Web Store. Deu Enter e você vai abrir esse aqui, Chrome Web Store, que é chrome.google.com. No Chrome Web Store, você vai digitar aqui, pesquisa na loja, você vai digitar Web Developer. Web Developer. Aqui, Web Developer, tá? Você vai clicar aqui. É uma engrenagenzinha, exatamente essa extensão aqui. Você vai clicar em usar no Chrome, ele vai perguntar, né, se realmente você vai querer adicionar a extensão ou não. Pode adicionar. E automaticamente, quando você adicionar, vai aparecer, uma engrenagenzinha aqui do lado da sua barra de endereços, certo? Vai aparecer aqui. E aí você vai acessar qualquer site. Eu vou acessar o Globo Esporte de novo. Dá uma olhadinha só. Então tá lá, tô no site do Globo Esporte. Lembra que eu falei, o meu conteúdo tá aqui, meu conteúdo tá aqui. Isso aqui, golaço de falta, contra efeitos do câmbio, Flamengo, Lalarel. Clicar em prosseguir aqui. Esse prosseguir que apareceu aqui embaixo, JavaScript, tá? Aqui em cima eu tenho o menu. Quando eu passo o mouse, eu tenho a interatividade. Então, JavaScript. Toda essa coisa de estar em duas colunas, CSS. Mas você não precisa confiar em mim. Nós vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos primeiro entender a diferença do JavaScript. Vamos tirar o JavaScript dessa página. Para você tirar o JavaScript dessa página, é só você clicar nessa engrenagenzinha que acabou de aparecer da extensão que você colocou, que é o Web Developer. Cliquei nela. Você vai vir aqui, na primeira aba, Disable, e Disable JavaScript. Cliquei. Ele já desabilitou o JavaScript. Isso é, ele não vai mais rodar nesse site com JavaScript. Então, deixa eu atualizar o teu site. Na hora que eu atualizo, ele vai perder todas as interatividades. Olha só, já perdeu aquele coisa lá de cima, já não tem menu, perdeu o menu. É isso, se eu tirar JavaScript, já era menu. Se eu consigo ler as notícias, até aqui embaixo ficou zoado. E aí, você consegue entender que o JavaScript te deu várias funcionalidades. Quer ver? Eu vou ligar lá de novo, Habilitar o JavaScript. Já habilitei, vem aqui e atualiza. Vai voltar tudo, Voltou as propagandas, voltou aqui, o top, né, o destaque, que era em JavaScript. Passou o mouse em cima do menu, já abriu o menu de novo. Então, assim, é bom para você, essa extensão, para você saber o que nesse site é feito em JavaScript. Você consegue desabilitar e ver quais foram as funcionalidades que você perdeu. E outra coisa que você consegue desabilitar, cara, olha isso. Clica aqui, você vai vir em CSS, que tem aqui, CSS, e aí você pode desabilitar todos os estilos. Vou clicar em desabilitar todos os estilos. Olha o que vai acontecer automaticamente. Desabilitei os estilos. Vou rolar aqui, Olha isso. Olha esse site sem estilo. Olha isso. Você visitaria o Globo Esporte se ele fosse assim? Olha isso. As notícias estão aqui, tá lá, Dá uma olhada na zona que ficou. Aqui, as notícias estão aqui. Você visitaria esse site sem estilo? Sem estilo nenhum, desliguei o CSS. Todas as notícias estão aqui. Você vai ter que saber procurar, né? E tá me dando uma agonia, deixa eu voltar. Para voltar, simples, clicou aqui, CSS, clicou, ele volta com estilo, sem problema nenhum. No CSS eu não preciso nem atualizar, mas no JavaScript eu preciso atualizar sim. E aqui para finalizar essa coisa do teste, por exemplo, o YouTube. Eu já fiz isso também no curso de JavaScript do curso em vídeo. Tá aqui, se você acessa o YouTube, você tem lá o acesso aos vídeos e tudo mais, todas as informações. Se você clicar aqui e desabilitar o JavaScript, cara, vamos tentar desabilitar o estilo. Já virou uma zona, mas tá tudo ali, Se eu não me engano, os vídeos vão estar aqui em algum lugar. Os vídeos estão aqui, gigantes, mas estão. Você conseguiria ver um vídeo. Deixa eu habilitar o CSS de novo, pelo amor de Jesus Cristo. Voltou. Agora, se eu desabilitar o JavaScript, cara, o YouTube, ele é totalmente dependente do JavaScript. Olha isso. Atualizei. Não dá para clicar, não tem acesso, cara. Então, assim, a parte de interatividade, você clicar e abrir o vídeo, no YouTube é essencial que tenha JavaScript. Vamos habilitar novamente, atualizar a página e o YouTube está de volta. Deu para entender qual é a diferença? HTML, conteúdo,
CSS, estilo, JavaScript, interatividade. Anota isso no teu caderno, por favor. Isso vai te fazer falta lá na frente. Você está gostando desse curso? Está achando que ele é útil para você e também para uma comunidade inteira? Então não pensa duas vezes antes de compartilhar esse curso com as pessoas. Se você participa de qualquer comunidade, qualquer grupo no Facebook, se você tem aquele grupão de estudo do seu colégio ou faculdade no WhatsApp ou no Telegram, não esquece de divulgar os nossos links. Você ajuda muito divulgando o link da playlist completa. E como esse curso vai ter 5 módulos, vão ser 5 playlists. Eu te agradeço bastante se você ajudar a compartilhar. E se o compartilhamento for pelo Instagram, não esquece de marcar a gente nas redes sociais. Beleza, Guanabara, mas como é que eu crio conteúdo em HTML? O HTML, como eu falei, é uma linguagem de marcação. Então o foco dele é em marcas ou em tags. Vamos dar um exemplo aqui de conteúdo em HTML. Um exemplo de título, vou colocar um título lá da matéria, e um exemplo de parágrafo, o texto lá da matéria. Exemplo de título é o que a gente chama em HTML de conteúdo, que é o que eu vou focar, né? O foco do HTML em conteúdo. Só que para transformar ele em título, eu tenho que usar uma tag específica. Tags em HTML são coisas colocadas entre sinais de menor e maior, ou o que a gente chama de colchete angular. Tá? Então você vai ter que colocar aqui, por exemplo, para transformar num título, H1. Então é isso. Abre um colchete angular, H1, fecha o colchete angular. Isso a gente chama de abertura de tag. A maioria das tags tem abertura e fechamento. Então H1 abriu, para eu finalizar, o título é exemplo de título. O H1 inicia a marca do título, e o título termina depois da palavra título. Então eu boto lá barra H1. Não pode ter espaço, tá? Você vai botar, abre o colchete angular, barra H1, fecha o colchete angular. Dessa maneira que está aparecendo aí na tela. Não pode botar espaço. Tem a galera que fala, não, tá muito colado aqui, vou dar um espacinho. Para de funcionar na hora. Esse barra H1 aí é o que a gente chama de fechamento de tag. Não pode ter espaço, como eu acabei de explicar. Vamos passar para o de baixo. Exemplo de parágrafo. Para eu criar um parágrafo, eu também tenho uma marca específica. É sempre assim, HTML vão ter marcas específicas para coisas, tá? O parágrafo, ele inicia com a tag P e finaliza com a tag barra P. Então, todo parágrafo é delimitado entre P e barra P. É uma tag também. Existem tags mais complexas, como, por exemplo, essa daqui, ó. É uma tag para colocar uma foto na tela. Depois a gente vai ver isso na prática. IMG src igual foto.png alt exemplo de foto. Vamos entender o seguinte. O IMG é a nossa abertura de tag. Como curiosidade, IMG não tem barra IMG. Então, como eu falei, a grande maioria das tags tem abertura e fechamento, mas existem algumas tags que não têm fechamento. HR, meta, IMG, são tags que não têm fechamento, tá? Mas não são tantas assim, a maioria tem abertura e fechamento. Mas o IMG aqui, com o exemplo que eu estou dando, ele tem algumas outras coisas dentro que você está percebendo ali. Por exemplo, src e alt são o que a gente chama de parâmetro. Foto.png e exemplo de foto, que estão entre aspas, é o que a gente chama de valor. Então, basicamente, por exemplo, eu estou botando lá IMG SRC. SRC vem de source, que é origem. Então, eu estou colocando uma imagem cuja origem é o arquivo foto.png. O texto alternativo dele, vai lendo o código aí que está aparecendo na tela. O texto alternativo é exemplo de foto. Isso se eu não conseguir mostrar a imagem de alguma maneira, ele vai mostrar exemplo de foto. Se por acaso eu estiver usando um leitor de tela e ele não está conseguindo identificar a imagem, ele vai saber que é um exemplo de foto, porque eu tenho um texto alternativo nele. Então, toda tag pode ter parâmetros e valores, tá? Eu posso ter parâmetro e valor também no parágrafo, eu posso ter parâmetro e valor também no H1, mas isso é uma coisa um pouco menos usual. Normalmente, a gente tem algumas tags que a gente usa parâmetros e valores específicos. Beleza? Então essa é a anatomia de uma tag, de um conteúdo em HTML. E CSS? Vamos supor que eu queira pegar esse H1. Esse H1 normalmente é um título. Título geralmente aparece com uma letra um pouco maior. Pô, Guanabara, apareceu com a letra maior, mas não gostei da fonte e não gostei da cor. Eu quero mudar o tamanho, quero mudar a cor. Lembra? CSS é design. Você vai utilizar a tecnologia CSS. E aí você também tem que ver como é que a gente monta um estilo CSS. Um estilo CSS, ele geralmente está dentro de uma tag style de HTML, mas ele utiliza seletores. Então, basicamente é isso aqui, ó. Se eu quero configurar o H1, eu vou botar H1 sem os colchetes angulares e vou abrir chaves e fechar chave, tá? É exatamente isso. O nome que se dá a esse pedacinho que eu coloquei aí chama seletor.
Dentro dos seletores, a gente vai colocar linhas. Por exemplo, a primeira linha ali, ó. Font Family é Arial. Isso é, a família da letra vai deixar de ser Times, que é o padrão do navegador, e vai passar a ser Arial. Essa linha inteira que eu coloquei é o que a gente chama de declaração em CSS. Vou botar outra declaração aqui, ó. Font Size 20 pt. Vou botar uma outra declaração, Color Blue. Então, basicamente, o que eu estou dizendo nesse estilo? Que eu quero que o meu H1, que é o meu título, que está lá na página anterior que a gente fez, ele vai ser na fonte Arial, a família de fonte vai ser Arial, o tamanho da fonte vai ser 20 pontos, esse PT significa pontos, PX significa pixel, depois a gente vai ver as medidas, e o color é blue, isso é, o título vai aparecer com a letra azul. Viu como é que é fácil? Outra coisa, toda declaração tem ponto e vírgula no final. Toda declaração em CSS tem que ter ponto e vírgula no final. Isso é uma obrigatoriedade da tecnologia. Color blue. Color é o que a gente chama de propriedade. Blue é o que a gente chama de valor. Beleza? Então tá aí a anatomia das CSS. CSS tem seletores, dentro dos seletores a gente tem declarações e cada declaração é um par de propriedade e valor. Simples, fácil, anota essa parada para você não ter que assistir esse vídeo todo de novo, né? E pegar todas as informações se no final você quer somente isso. E para finalizar, a gente vai ver a estrutura básica de um documento HTML. Todo documento HTML tem essa estrutura básica obrigatória. Vamos começar com a primeira linha. A primeira linha de um documento HTML tem que dizer, olha, eu vou desenvolver um site em HTML5. Para eu dizer isso para o meu navegador, nós temos esse comando aí, exclamação doctype HTML. Exclamação doctype, ele vai utilizar, é uma tag específica de configuração para dizer que ele é HTML5. Antigamente essa linha era bem maior, mas a simplificação e evolução do HTML5 nos trouxe a ela. Depois disso, a gente vai começar o HTML em si. Então a gente vai montar o par de abertura e fechamento da tag HTML. Então eu tenho a tag HTML, tem um parâmetrozinho ali, lang.ptbr, que eu acho que você já sacou o que é, né? Eu estou dizendo que esse site vai ser construído, o conteúdo dele vai ser em português do Brasil, isso facilita muito. Você deve ter entrado num site em inglês e falou assim, você quer traduzir esse site? O Google Chrome faz muito isso, né? Como é que ele sabe que é para traduzir? Exatamente por essa configuração. Está dizendo que esse site vai ser primordialmente em português. Ah, Guanabara, mas no meu conteúdo vai ter umas palavras, umas frases em inglês. Depois eu te ensino como é que diz que aquela frase, aquele parágrafo é em inglês. Mas por enquanto, teu site vai ser primordialmente em português. Todo HTML, ele tem duas áreas bem definidas. A área da cabeça, que é head, e a área do corpo, que é body. Essa é a estrutura, assim, fundamental. Doctype lá em cima, para dizer que é HTML5. Dentro do HTML, tá vendo? Tem uma hierarquia. O head e o body estão dentro. Eles estão para dentro, tá vendo? Eles estão deslocados para minha direita. Então, isso é o que a gente chama de indentação, tá? É a arrumação do seu código. Dentro da área head é a área de configurações. A área body é a área de corpo, né? No navegador, o corpo é o que fica, onde fica o site, né? A gente acessou o Globo Esporte ainda há pouco. Aquele site do Globo Esporte está todo dentro do body. As configurações lá em cima são feitas no head. Algumas configurações básicas, importantes. Você viu isso, não sei se nesse vídeo não, no vídeo anterior. Metacarset UTF-8. Lembra que eu falei para você pesquisar no vídeo anterior sobre o UTF-8? Sobre o que é a codificação UTF-8, né? Unicode no UTF-8? Tá aí. O que significa essa linha? Essa linha Metacarset UTF-8 significa que o meu site vai ser compatível com caracteres de UTF-8. Isso vai me dar compatibilidade com acentuações. Palavras em português tem que ser cedilha, tem tio, tem acento agudo. Palavras em inglês não tem. Me diz aí uma palavra em inglês que tem acento, que tem que ser cedilha. Não tem. Essa linha Metacarset UTF-8, ela é muito importante para você que vai desenvolver site em português. Ela é obrigatória. Uma outra linha, essa linha vai ser grande, tá? Meta Name Viewport e o content é Width, Device Width e Initial Scale de 1.0. O que significa isso? Então o navegador, ele tem uma parte branca e tem a parte de cima, né? O títulozinho. O site vai ocupar 100% da tela, da parte branca e ele vai ser visualizado numa escala de 100%. Não vai abrir com zoom out, nem zoom in, ele vai abrir padrão. Você vai falar, pô, Guanabara, como é que eu vou decorar essa linha? Vai ficar difícil. Nesse momento você pode estar escrevendo loucamente no seu caderno. Relaxa. Com uma tecla, o editor que a gente vai usar, que é o Visual Studio Code, vai fazer isso daí. Prometo pra você. Com duas teclas. Você vai apertar duas teclas e ele vai fazer isso aí pra você. E a última tag que a gente vai ver na área de cabeça é o title, que é o título do seu site, que ele vai aparecer lá em cima. Depois, na hora da prática, você vai ver onde é que vai aparecer o title. Na área body, você vai colocar o conteúdo do teu site. O conteúdo da matéria e tudo mais, né? Os menus e tudo mais, vai estar tudo dentro do body. Vou, por exemplo, botar um título ali. Olá, mundo.
Então é assim, essa é a estrutura. Cara, tira print, vou tirar print, vou dar um sorriso aqui, ó. Tira print, vai. Bota essa parada no teu caderno. Bota essa estrutura básica no teu caderno. Essa é a estrutura básica de todo o HTML. Como eu disse, vai ser facinho criar isso. Relaxa. Na próxima aula a gente já vai fazer algumas instalações. Mas anota para você saber. E por fim, para encerrar essa aula, como funciona HTML e CSS? Você bota esse código, como é que ele funciona? Como é que o computador sabe que ele é assim? Para isso, eu vou voltar a uma imagem que a gente viu na aula anterior, que é o funcionamento da internet, né? Você viu lá que tem que estar tudo no servidor e tudo mais, então é a única maneira que funciona melhor. Vou colocar aqui, ó, dentro do servidor, um HTML e um CSS, beleza? Tá lá. O que você vai fazer? Você vai digitar o URL lá no teu cliente, ele vai acessar o DNS vai retornar o IP, você vai lá no servidor, o servidor tem HTML e CSS. Você vai trazer uma cópia desse HTML e CSS para sua máquina, exatamente como aconteceu aqui, e aí esse HTML e CSS vai ser disponibilizado ao seu navegador. No meu caso aqui eu representei o Google Chrome, que é o que a gente vai usar durante o curso. Qual é a função do Google Chrome? É basicamente analisar linha a linha daquela que a gente digitou e gerar um resultado visual. Então ele vai enviar o resultado visual da análise desse código diretamente para o seu computador e o seu site vai aparecer na tela. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Finalizamos aqui a parte teórica. Muito obrigada pela sua dedicação e paciência. No próximo vídeo a gente vai começar a mão na massa mesmo, apesar da gente já ter feito algumas coisas na prática aqui. A mão na massa efetivamente começa na próxima aula. Então já prepara o seu computador aí, que a gente vai instalar o navegador, instalar o editor de código e isso vai deixar a gente preparado para poder criar os nossos primeiros sites. Combinado? Então a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece, faz as anotações. Se ficou alguma dúvida nos conceitos que a gente viu na aula anterior, reveja isso, dá uma revisada antes de começar a mão na massa. E se começar a mão na massa e pintar alguma dúvida, volta e assiste os vídeos de novo. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.